Olá, hoje iremos falar de um livro do Sidney da Silva Lobato, que ele fala de como trouxeram a educação para o Amapá. O nome do livro é Educação na Fronteira da Modernização. E iremos falar sobre o primeiro capítulo, que diz o que deve ensinar a formação de um novo homem. Este capítulo diz a respeito à estreia do governo de Janari Nunes em 1944, quando corria a esperança e a tentativa de estabelecer um governo que acabasse com o atraso, com o caos, com a invisibilidade, com o analfabetismo, e trazer então um governo que tivesse melhoras em todos os quesitos socioeconômicos. No caso do território federal do Amapá, ainda que Janari Nunes se esforçasse com seus assessores, o seu discurso governamental, a difusão do seu discurso, ainda não era massificante, pois o número de analfabetos era muito grande. O Jornal do Amapá ele não tinha uma grande tiragem por conta disso. No ano de 1945, quando o governador do Amapá esteve na capital federal, ele mostrou um álbum de fotografias para o presidente Vargas e o ministro da guerra até então, o comandante Dutra. Ele mostrou então do jeito que ele tinha encontrado o Amapá e as transformações que ele tinha feito, sendo assim então reconhecido por todo o Brasil. Durante esse governo ele teve muitos projetos e esses projetos receberam muitas críticas. Um exemplo é o projeto de modernização da sociedade, onde o governo queria deixar evidente a superioridade, a sua autoridade, sobre a própria sociedade. Então isso acabou recebendo muitas críticas no meio da administração, porque perceberam que o governador não tinha a capacidade de relacionar os seus interesses, seus valores, com os valores da sociedade. Então, outro aspecto também importante do governo janarista era uma certa suposição, certo julgamento com relação à cultura da sociedade, o projeto modernizador estatal, até porque o objetivo desse projeto era justamente reorganizar a vida em novos valores, porque eles reconheciam que os valores da sociedade não eram os valores que fariam a capital progredir. Então, esses interesses iam de interesse em encontro com o do presidente, o executivo. Isso era muito bom para o governo janarista, porque o governo ficasse em permanência, continuasse no poder. Então, contudo, supõe um certo preconceito com relação à Amazônia toda, porque é evidente, quando a gente percebe que o Sudeste tinha as suas demandas atendidas pelo governo, já a Amazônia não tinha suas demandas atendidas do governo, porque era considerado uma sociedade atrasada, com um valor distante dos valores modernos que eles queriam. Então a sociedade amapaense, eles foram obrigados a deixar essa própria cultura para fazer com que o governo progredisse, porque até então a cultura do interior eles procuravam fazer o plantio, mas em prol do seu próprio consumo, não pensavam em ser algo a mais, beneficiando financeiramente. Já no governo da era Vargas, não, eles procuravam mudar isso, porque queriam fazer com que a cidade crescesse e a família se tornasse mais desenvolvida financeiramente, até porque estavam num processo de industrialização do país. Então eles precisavam com que todos cooperassem para o desenvolvimento nacional. No ano de 1952, uma mensagem de encerramento passada na Rádio Difusora de Macapá, o governador Janari Nunes deixa marcado como uma profissão de fé no futuro do Amapá, sendo que isso deixou um registro interessante da forma que Janari percebia o homem local. A política janarista buscava atacar problemas efetivos locais, como as endemias, o que realmente chocava os amapaenses.
Já em 1920, representantes das diversas categorias sociais do município de Montenegro, nome que então recebia o município do Amapá, fizeram um abaixo-assinado denunciando ao representante da República, Epitácio Pessoa, o descaso do governo paraense em relação à região, a falta de escolas, hospitais e infraestrutura em geral. Já o Amapá era um território de diversidades sociais, econômicas e culturais. De modo geral, podemos afirmar que já havia, nos anos 40 do século passado, alguma produção de excedentes locais que vinculava esta área ao mercado regional, nacional e internacional. No entanto, ainda de modo geral, esta vinculação não provocava a racionalização dos fatores de produção e circulação de mercadorias. O lugar e o tempo de trabalho eram determinados pela natureza. No início da década de 1940, os macapaenses sobreviviam basicamente da agricultura de subsistências, produzido principalmente farinha de mandioca, de criação de gado, da pesca, da caça, do extrativismo em vegetais, sementes, óleos, madeiras e, sobretudo, látex. Já falando sobre educação, foi fundada a Associação Brasileira de Educação em outubro de 1924 e foi uma das principais instituições onde se conceberam as políticas educacionais efetivadas a partir de 1930. Sendo que a Associação Brasileira de Educação foi fundada por advogados, médicos, professores e principalmente engenheiros. A instituição organizou uma grande campanha pela causa educacional. O programa apresentado propugnava a organização da nação por meio da organização cultural. Mas a sociedade brasileira, vista como amorfa e desprovida de autoconsciência, não tinha condições de engendrar, ou seja, de construir o próprio desenvolvimento. Ela precisaria do direcionamento do governo e da intelectualidade. Portanto, neste momento, o complemento indissociável do otimismo de muitos intelectuais em relação à educação era a visão degradante da sociedade. O nacionalismo das escolas não seriam aqueles da busca das raízes mais populares do povo, como queriam os nordestinos, mas aquele que fazia do catolicismo e do culto dos símbolos e líderes da pátria a base mítica do Estado forte que se tratava de construir. As diretrizes educacionais do governo territorial em 1944 previam uma expansão escolar que provasse o início de um processo de democratização do ensino. O ensino foi dividido em primário, 4 anos, e secundário, ginasial com 4 anos e colegial com 3 anos. O ensino regular deveria ser misto e leigo. O ensino religioso mantinha-se, porém, como matéria optativa, pois ele era, para o governo federal, um instrumento moral de formação da juventude. No Amapá, o culto aos heróis nacionais incluía aqueles homens que participaram diretamente dos litígios pela posse brasileira das terras amapaenses. Na narrativa histórica que Janari tecia para o território, estes outros heróis seriam percussores da obra do segmento socioeconômico que ele estava implementando no novo território. Havia uma certa competitividade entre as escolas que participavam das festas cívicas, e isso motivava os alunos a se prepararem com afinco, tanto para os desfiles quanto para os torneios esportivos e apresentações de performances de ginástica que também havia. Essas atividades ganhavam ressonância para as páginas de jornal, Amapá e nos relatórios de governo. Palestras proferidas durante a programação da Semana da Pátria esclareciam o sentido histórico do que se estava celebrando. O passado era compreendido à luz da obra que o governo estava projetando para o Amapá. Nessa semana, os alunos das escolas de Macapá eram obrigados a comparecer nos desfiles organizados pelo governo. O ponto culminante desta narrativa era dia 13 de setembro de 1943, a data da criação do território federal do Amapá. No dia 13 de setembro de cada ano ocorriam inaugurações, torneios esportivos, churrasco, visitas
E nesse dia, o jornal Amapá apresentava em diversas sessões as principais realizações do governo territorial. Em 30 e 40 do século XX, acontecia as paradas estudantis, que remetia ao crescimento da militarização do ensino brasileiro. O exército que coordenava este processo evitava a mobilização de crianças e jovens, assim mantendo o controle de cada um. A interferência do Exército na política educacional ia desde assuntos como a padronização de seus uniformes escolares até a definição dos programas de educação física, educação moral e cívica. Eram duros, exigentes e bastante rígidos. A guerra pela educação se revestia de um caráter integral que poderia ser entendido de duas formas: a todos os momentos e ambientes que deveriam ter um sentido educacional. Os três quesitos que foram colocados por Heitor Lira da Silva, que se destaca no plano de educação moral, colocando princípios marciais e centralidade de formação de valores nacionalistas. Segundo Lourenço Filho, em 1932, o Ministério da Agricultura estabeleceu acordos de cooperação entre os inspetuosos agrícolas regionais e os grupos escolares de vários estados para preparar os professores primários para o ensino de técnicas agrícolas. A formação dos professores primários para o domínio dessa técnica viera se juntar àquela voltada para o ensino de noção higiênica e profícua, que o governo federal já tinha implantado desde 1922. Dentro da política educacional implantada do território do Amapá nas décadas de 1940 e 50, a proposição da ruralização do ensino primário foi o elemento norteador. Segundo a classe dirigente territorial, as crianças deveriam ser preparadas para integrarem o mundo na produção, através do qual se entregariam à própria sociedade. Esperavam-se que os professores exercessem forte influência sobre cada aluno, transformando e orientando seus métodos de vida. Em 1944, Janari Nunes instituiu o Departamento de Educação e Cultura, órgão governamental responsável por promover, orientar, fiscalizar e controlar os ensinos primários, secundário e profissional. Criou novas escolas na capital e nos interiores, promoveu a contratação de novos professores e investiu na sua formação. O programa escolar incluía linguagem, geografia, lição de coisas e história, mas acrescentou-se a estas disciplinas conhecimentos que a realidade e o tempo disponível aconselharam, como trabalhos manuais, economia doméstica e noção de higiene. Neste capítulo, enquadrinhamos as diretrizes políticas das ações do governo de Janari Nunes no campo educacional. Nosso contato com as fontes nos sugere que as diretrizes aqui apresentadas se mantiveram como norteadoras da política educacional no território federal do Amapá durante todo o período de 1944 até 1956, o que não significa dizer que o governo territorial foi plenamente vitorioso em seus intentos. As adversidades se levantaram no momento da execução desta política não foram pequenas. Esse foi o nosso pequeno resumo, nossa pequena explicação sobre o livro, capítulo 1, o que se deve ensinar, a formação do novo homem. Espero que todos tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!